Graça e a paz, amados, amadas de Jesus Cristo, como você está? Espero que esteja bem. Meu nome é Guilherme Furlan Ramos, nós estamos aqui meditando nas Escrituras, na palavra do Deus vivo. Palavra esta que é viva, é eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, que penetra na nossa alma, discerne os nossos pensamentos, revela a verdade, revela o que está dentro de nós. E eu estava meditando em Lucas, capítulo 17, na cura daqueles 10 leprosos. Então, a partir do versículo 11, diz que Jesus estava entrando numa certa aldeia e saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Então, nós já tratamos disso uma vez e precisamos relembrar e trazer à memória. Então, o tema da nossa mensagem hoje é sempre nos lembrar qual que é o sentido da minha vida, por que eu existo como cristão, onde eu estou colocando peso, importância, relevância na minha vida. E depois nós precisamos compreender o que Jesus está dizendo aqui com esses 10 leprosos e olhar para dentro do nosso coração e aplicar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É assim que a gente faz com a palavra. Saíram ao encontro 10 leprosos. Então, primeiro ponto, a lepra era um sinal de pecado. O homem leproso, ele não podia estar junto com a sociedade, porque ele era impuro, e a própria lepra, que era uma doença de pele, ela contaminava outras pessoas, assim como o pecado. O pecado que sai de dentro do nosso coração, Jesus disse que o mal, ele está dentro do nosso coração. Daí saem todas as maldades, as mentiras, a mentira, a ganância, todo o mal já está ali dentro do coração humano. E a lepra é esse símbolo do pecado, esse sinal do pecado. Quando nós pecamos, nós contaminamos as pessoas à nossa volta também. Com xingamentos, através do nosso egoísmo, através da nossa mentira. Quanto mal existe no mundo através dos nossos pecados. Os nossos pecados, meus pecados, os seus pecados. Eles pararam de longe, porque não podiam se aproximar, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Eles viam em Jesus realmente um homem que estava curando as pessoas, que estava expulsando demônios. Então, muitas pessoas pensam: quem é ele? É um profeta, ele é um homem de Deus. E aqueles 10 leprosos se achegam pedindo por cura. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai aos sacerdotes. Vão até os sacerdotes e se mostrem a eles, ou façam a oferta pela cura dos seus pecados. Mas eles ainda não estavam curados. Mas aqueles 10 homens foram a caminho dos sacerdotes. Ou seja, eles acreditaram na palavra de Jesus. Então, mesmo leprosos, eles tomaram o caminho e falaram: não, vamos lá. No meio do caminho a gente vai ser curado. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então, de repente, ali no meio do caminho, minha lepra, minha pele está limpando. Estou com uma pele de um bebê aqui. E que maravilha! Agora eu posso ter uma vida normal. Nós fomos curados. Nós fomos limpos da lepra, dessa doença terrível. E Jesus continua. Olha, e um deles, vendo que estava são, curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Aqui vai ser o ponto da nossa pregação hoje. Um deles, quando viu que estava são, curado, voltou para quem? Voltou para Jesus. Então pensa o seguinte, são 10. Os 10 foram curados. E apenas um só,
volta, ao invés de ir logo para o sacerdote, apresentar a sua oferta, ser reintegrado à sociedade, falar para todo mundo, ó, tá vendo? Tô curado, agora tô bom, tô vivendo a minha vida, fui curado por aquele homem, maravilha, toca o barco. Não, mas ele volta antes de tudo, glorificando a Deus em alta voz. Aqui está a chave, o ponto da vida. Cristão, esse é o objetivo de tudo, né? Se eu faço uma pizza, se eu peço uma pizza, eu não vou passar pizza, eu não vou usar pizza com um pano de chão, concorda? Se eu tenho aqui um fone de ouvido, cadê meu fone? Aqui. Se eu tenho aqui um fone de ouvido, qual que é o objetivo desse fone? Coloco no ouvido e vou ouvir o som, uma música, um vídeo, que for. Mas ele tem um objetivo final. Eu não vou usar esse fone para limpar o ralo, né? Então, esse é o ponto. Apenas um deles volta glorificando o nome de Deus, e a Bíblia fala em alta voz. Por quê? Ele caiu aos seus pés, aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, né? Então aqui há várias coisas, né, para a gente pensar. Mas o fato aqui é que ele cai aos pés de Jesus. Ele reconhece o Senhor como o seu tudo. Ele está caindo, ele está prostrado, o rosto está em terra, ele está dando graças a Deus por Jesus Cristo. E este homem era samaritano. Os outros 10 não eram samaritanos. Mas este aqui era samaritano. Então, aqui também a palavra de Deus já está falando de coisas importantes aqui. Embora ele fosse considerado um homem maldito, excluído da aliança de Israel, por ser um samaritano, por ter se misturado com outros povos, mas ele tinha um coração verdadeiramente transformado. Enquanto aqueles outros 9 só queriam ser limpados da sua lepra e ser reintegrados à sociedade e viver as suas próprias vidas, não, este homem samaritano, ele tem um interesse, ele encontrou o propósito final da sua existência, que é glorificar a Deus. E ele faz isso em alta voz, né? Para que todos vejam que há um Deus maravilhoso, que não somente me cura fisicamente, mas que me dá um novo coração para eu encontrar o meu verdadeiro sentido, o meu verdadeiro propósito existencial, que é trazer a glória a Deus, que é me prostrar aos pés de Cristo, que é ver a maravilha que é o Senhor, não só por aquilo que Ele me dá, não só pelas bênçãos que Deus nos dá, mas por aquilo que Ele é, né? Então nós precisamos fazer uma pergunta aqui. Às vezes nós estamos orando, por que Deus não ouve a minha oração? Eu estou pedindo por isso, por aquilo, e muitas pessoas começam a ficar frustradas com Deus, né? Porque Ele não está atendendo os pedidos do meu coração. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, né? Ele estava falando sobre a existência de Deus. Ele falou: eu tenho pedido por uma. Ele tinha um problema na respiração, no nariz e tal. Eu tenho, né? Eu rezei, eu orei, eu falei com Deus, mas Ele não me atendeu. É como se Deus fosse apenas um serviçal para ele, né? Se Deus existe, então ele tem que resolver o problema do meu nariz. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, porque qual que é o objetivo? Será que você é um desses 10 que simplesmente quer receber a sua cura e depois viver a sua vida? Eu quero casar, eu quero ter filhos, então vou para a igreja, né? Na igreja tem pessoas ali que querem uma coisa séria, né? Uma coisa... eu tô, sabe, minha vida tá um perrengue, eu preciso prosperar financeiramente, e estão falando aí que Deus prospera, né? Que Deus vai me dar a minha casa que eu tanto desejo, carro, enfim, qualquer coisa, né? E muitas pessoas recebem as bênçãos de Deus, mas são como esses 9, só querem a Deus porque
querem bênçãos de Deus, mas depois se esquecem dele. Eles não voltam aos pés de Jesus para lhe dar graças, para conhecer o seu ser, para estar em sua companhia, porque para isso que o homem foi criado. O homem foi criado para dar glória a Deus, peso a Deus, relevância a Deus. A sua vida gira agora em torno de Deus e não mais em torno de si mesmo, não mais em torno do seu ego. É por isso que Jesus, ele diz, olha, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Porque o mundo que está tentando preservar a sua vida e viver em torno de si, ou só quer usar Deus para receber bênçãos, né? É o meu ego, são as minhas vontades, são os meus desejos. Se Deus não atender também, aí eu não quero saber dele. E se Deus me atende também, só queria isso, no fundo, né? Então aquele que quer salvar a sua vida e viver em torno de si, a consequência sempre será perder a vida, né? Ele cava, como diz lá em Jeremias, Deus fala assim, né, o meu povo cavou poços rachados que não retêm as águas. Eles trocaram a mim por outros deuses, seja lá qual for, né? Nós somos uma fábrica de ídolos. Muitas vezes, nesse anseio de querer fazer a própria vontade, né? Nós forjamos ídolos, nós substituímos Deus pelo dinheiro, pelas paixões carnais. Ah, não, sexo fora do casamento. Não vem falar esse negócio aí não. Porque eu quero o meu desejo, eu quero as minhas paixões, eu quero viver em cima delas. A consequência sempre será perder. Você vai perder. Você nunca vai encontrar o sentido, o real sentido da sua vida é glorificar a Deus. E apenas este samaritano, dos 9, apenas um, a quem Deus transformou o coração, porque isso é uma obra da graça, né? Então todos ali pensavam, não, o povo de Israel naquela época, eles tinham uma mentalidade tacanha, fechada, é só o povo de Israel. Mas Jesus já está mostrando aqui, não, ele é samaritano. Aqui a gente também já vê que o evangelho está extrapolando as fronteiras do povo de Israel e para ir para os gentios, para Samaria, para os confins do mundo, né? É para isso que nós fomos chamados, para glorificar a Deus em alta voz, anunciar o evangelho da graça que transforma os nossos corações, que nos dá um coração agora que deseja, que anseia glorificar a Deus. Então você tem notado isso na sua vida? Esse anseio por glorificar a Deus? Como Paulo fala, eu aprendi o segredo de viver contente. Contente em toda e qualquer situação. Olha para dentro de você. Ah, porque Deus não está atendendo isso, então você está descontente? Há um problema dentro do seu coração, né? Porque ele aprende o segredo de viver contente na abundância, na escassez, no ganho, na falta. O segredo de viver contente é glorificar a Deus em tudo, né? É descansar na providência de Deus, em sua soberania. É você descansar e falar, Deus, o Senhor está no controle de tudo. Logo que Saulo de Tarso, Deus converte o coração de Saulo de Tarso, ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Né? Ele começa as suas cartas, depois Saulo se transforma em Paulo, né? Aquele perseguidor da igreja passa a ser perseguido, porque agora ele está anunciando o evangelho que desprezava, agora ele o ama. Né? Por isso que é uma obra da graça. E ele começa suas cartas, Paulo, servo de Jesus Cristo, já tratamos disso aqui. Paulo, servo, que é a palavra no grego doulos, escravo de Jesus Cristo. Ele também diz, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E você compreende quão poderoso é isso? Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro.
né? Olha o anseio que ele tem de estar na presença de Deus. Eu vou estar lucrando, estou na presença de Deus. Agora, se for para viver aqui, que seja para glorificar a Deus, para dar frutos, para abençoar a igreja, né? Jesus trata disso. O maior é aquele que serve. Servir a Deus com os seus dons, a fim de glorificar e exaltar o nome de Deus, e não o seu nome, e não o seu ministério, né? Mas o nome de Deus. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui está um samaritano, salvo pela graça de Deus, né? Um verdadeiro israelita. Mas fala, não, ele é samaritano, mas aqui a gente vai ver lá, por exemplo, Paulo trata disso em Romanos 9, né? Que ele está falando da eleição de Deus, né? Dos propósitos soberanos de Deus. Jesus diz, olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Jesus está falando, eu que escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Os frutos da graça, paz, justiça, mansidão, misericórdia, alegria, perseverança, vão dar frutos, vocês estão enxertados em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês agora foram enxertados em mim. E a seiva, imagina, você está enxertado em Cristo, agora a seiva da vida flui até o ramo. E então surgem folhas verdes que não murcham quando vem o calor. E estes frutos começam a nascer nas nossas vidas cada vez mais. Aí vem o podador, que é o próprio Deus, ele poda para que dê mais frutos. É uma obra graciosa. Não vem de nós, é dom de Deus, né? Então, Romanos capítulo 9, versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. É estranho, peraí. Nem todos os que são de Israel, da nação de Israel, são de Israel. Não são todos. Nem por serem descendência de Abraão segundo a carne, né? Nem porque eles são uma descendência que nasceu Abraão, depois nasceu o filho, depois nasceu o neto, aí chegou os outros filhos ali. Mas somente segundo a carne, né? Somente descendência da carne. Mas ele diz assim, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, né? Então aqueles a quem Deus escolhe são os filhos da promessa de Deus. Este cara, embora fosse um samaritano, ele é um filho da promessa. É por isso que nós temos que pregar o evangelho. Às vezes você fala assim, não, esse cara aí nunca vai crer no evangelho. Mas querido, se ele é um filho da promessa, como está escrito aqui, ó, se ele é um filho da promessa, no tempo de Deus, ele vai se levantar dentre os mortos e será ressurreto pelo poder do Espírito Santo e compreenderá o Evangelho e voltará dando graças a Deus, não importa quem ele seja. Pode ser um perseguidor como foi Paulo, pode ser um samaritano, não importa, né? Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto e o seu fruto permaneça. Palavras do Senhor Jesus Cristo. E respondendo, versículo 17, né? Lucas 17, 17. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Olha lá. Cadê os 9? Esses 9 só estavam interessados em si mesmos. Só estavam interessados na bênção de ser curados, de serem curados e nada mais. Cadê os 9? Agora presta atenção, olha para a sua vida. Olha para o meu coração, a gente tem que vasculhar o nosso coração. Talvez você esteja, como eu falei aqui, né, chateado porque Deus não está atendendo determinada oração, ou porque Deus não fez conforme você pensou que ele ia fazer, ou porque você está passando por provas. Mas, afinal de contas, por que você está procurando a Deus?
Qual é a finalidade última do seu coração? Essa é uma pergunta. Então, aqui, por exemplo, no Catecismo de Westminster, catecismo maravilhoso, gosto muito, Catecismo Maior de Westminster, ele fala assim, a primeira pergunta, olha só, qual é o fim supremo e principal do homem? Por que que o ser humano existe? Qual o fim supremo maior? É interessante essa pergunta, para mim e para você. Resposta, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Ponto. Eu falei ali, você não chama, você não pede uma pizza saborosa, gostosa, para passar pizza com pano de chão. Você não vai fazer isso. Você não pega o fone de ouvido para desentupir o ralo. Você existe para glorificar a Deus como este samaritano. Este é o objetivo final da sua vida. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias, pois, sejam dadas a ele, a Deus eternamente. Amém. Querido, se você compreendeu isso pelo poder do Espírito Santo, você vai alegrar-se em Deus para sempre. Quer no pouco, quer no muito, não importa. É claro que no meio deste processo de santificação, fomos salvos pela graça, Deus começou uma obra na nossa vida, Ele vai completá-la. É claro que nesse processo nós vamos cometer falhas. Né? Então, às vezes você pode estar desanimado, né, por ter saído do propósito, por ter tropeçado. Mas lembre-se, por exemplo, do apóstolo Pedro. Pedro falou, não vou te negar de jeito nenhum. Né? Todos vão te negar, mas eu sou firmão em ti. Mas Pedro, infelizmente, negou Jesus 3 vezes. Jesus olha para Pedro, não com olhar de condenação, mas com olhar de amor. Né? Como o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E ele vai restaurar Pedro, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, porque ele é um Deus de graça. Se você tropeçou, meu irmão, minha irmã, e você se sente triste, né? Porque o verdadeiro israelita, o verdadeiro filho de Deus, aquele que foi transformado por Deus, quando ele peca, ele se sente mal por não ter glorificado a Deus. Ele não se sente contente com o pecado. Né? O pecado que outrora era festejado, agora é uma pedra de tropeço. É algo que nós não desejamos mais. Então não desanime. Ainda que você cometa falhas, porque nós vamos cometer falhas, ainda que às vezes você se desvie do caminho, como aconteceu com um peregrino lá de John Bunyan, né? Às vezes eles vamos pegar esse caminho aqui, parece que é mais fácil por aqui, tá ele e Fiel lá, e eles acabam indo se dando mal, né? Porque eles se desviam do caminho que tem que ser o caminho reto, o caminho estreito, e eles acabam entrando lá na terra do gigante, do desespero. Né? O gigante pega eles, leva eles lá para a masmorra, enfim. Mas eles encontram a chave da promessa, né? Que eles conseguem abrir a porta do cadeado da masmorra e fugir. Né? Então, infelizmente, nós vamos tropeçar, mas não é para cair. Não é para cair. Porque Deus sempre vai nos restaurar, Deus sempre vai nos mostrar o caminho de glorificá-lo. Né? E ele diz assim, né, no versículo... Não é maravilhoso isso? Essa segurança que nós temos no Senhor. Não é isso que traz paz? Não é isso que traz descanso para nossa alma? É isso. Achamos o propósito da vida. Ou melhor, fomos achados por Deus para o sentido e o significado de tudo. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Pois é. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É claro, a tua fé em mim.
porque ele estava lá prostrado, caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças a Deus. Aquele homem creu de verdade. A fé verdadeira dele no Filho de Deus, no Filho de Deus, a fé no Filho de Deus, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, é a fé verdadeira nele que nos salva para viver no propósito divino para o qual fomos criados. Quem quiser salvar a sua vida, viver em torno do seu ego, certamente perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Para nós finalizarmos aqui, né, só para dar um exemplo, então nós temos um saquinho com moedas de ouro. Então imagina balanças que nós colocamos na vida, né? Nós temos um saquinho, moedas de ouro, e a gente coloca na balança. Trabalho, família, vai colocando ali os pesos da moeda de ouro, né? Todas, lazer, confortos, segurança, a gente vai depositando essas moedas. Mas o verdadeiro Filho de Deus, ele pega aquele saquinho de ouro e ele coloca todo o seu saquinho com aquelas moedas, tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele é, né? E ele coloca pela graça, quando ele compreende o evangelho da salvação, quando ele compreende a cruz que o salvou, isso não vem de vós, é dom de Deus, essa luz que nos ilumina, agora com o coração transformado, ele coloca todo o seu saquinho com moedas na balança de Deus. E fala assim, Deus, distribui agora as moedas como o Senhor quiser. Faça como lhe apraz, Deus. E nisto nós nos alegramos em Deus, porque Ele vai distribuir, Ele vai falar, Ele vai te mostrar o caminho. Aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará, esse encontrará vida, e vida em abundância, porque é vida espiritual, porque é vida que vem do próprio Deus, é fonte a jorrar no nosso coração, que flui para a vida eterna. Em Deus encontramos tudo. Seja Ele exaltado nas nossas vidas, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pela cruz do Calvário, que nos redime, que nos comprou com o sangue do seu Filho, que nos deu uma nova vida para glorificá-lo. Amém? O que dizer sobre essas coisas, senão se alegrar no Senhor para sempre? Deus abençoe sua vida e que você seja esse verdadeiro israelita, né? Um coração verdadeiro para Deus, em nome de Jesus. Estamos juntos, é nóis, fica na paz. Forte abraço.